Todo mundo deve tomar remédio de verme, né? Essa é uma pergunta muito comum no consultório de qualquer médico, né? Em especial em alguns grupos, né? População pediátrica, mas o adulto pergunta muito, né? Como eu sou neurocirurgião, vira e mexe, você encontra nas tomografias, nas ressonâncias, né? Alguns sinais de verminose que calcificaram no cérebro. Isso assusta muitas pessoas, né? Neurocercose é clássico a gente encontrar. Na maioria das vezes não vai precisar de cirurgia, nada, mas vira e mexe, está lá o laudo. E aquilo assusta muita pessoa. E a pessoa fica preocupada, eu tenho que tomar remédio de verme? Será que eu peguei por agora, né? Então eu vou explicar direitinho para vocês, né? Porque muitos adultos tomam periodicamente, né? E as crianças também. E o que é que mudou no mundo, né? E óbvio que vó, né? Pessoas mais antigas, elas se preocupam muito com isso, né? E hoje a população mais jovem não se preocupa tanto, né? Naturalmente, nos últimos anos, houve um avanço muito grande, com todos os problemas que a gente tem no Brasil e no mundo, né? Na questão do saneamento básico. Então hoje as pessoas têm informação na televisão, elas sabem os cuidados, né? Os próprios órgãos fiscalizadores melhoraram muito e, sem dúvida nenhuma, caiu muito o nível das verminoses. Antigamente era muito comum, até a gente neurocirurgião, eu lembro que tempo atrás, quando eu comecei, né, você via muita infestação, né, de neurocercose, uma série de coisas. Hoje é muito mais raro, em especial a depender de onde você trabalha, né, porque existem regiões mais rurais, né, na Bahia eu vi com a frequência maior, né, em Minas também eu vi alguns casos, aqui em São Paulo é mais raro de você ver, porque depende de uma série de fatores, né. Fato é que o saneamento básico é um dos aspectos mais relevantes, né, e para vocês terem ideia como esse tema é tão relevante, a própria OMS recomenda que crianças em idades escolares façam o uso das medicações que matam verme periodicamente. Então, normalmente, anualmente, né, pessoas, obviamente, a OMS fala isso para crianças em regiões ou locais que é uma frequência, uma incidência alta, e o Brasil está até incluído nesses locais que tem uma incidência alta. Óbvio que o Brasil é muito grande. É um país continental, então vão ter regiões, como eu dei exemplo que eu via com frequência na Bahia e tudo, que você tem locais ou regiões mais agrícolas, né? É possível, mais rurais, que você encontra com uma frequência maior e até locais com menos saneamento básico do que eu que moro agora na capital São Paulo, né? Há uma diferença, assim, regional também. Mas, de maneira geral, o OMS recomenda isso, né? Adultos, né, é muito mais específico, porque grupos de risco a própria OMS também recomenda. Então, pessoas que fazem trabalho, né, agrícola, moram em regiões rurais, moram em região com baixo saneamento, né, essas pessoas elas vão ter um risco maior de ter as verminoses. Tanto que a maioria dos pacientes pergunta, como é que faz isso? Procura um médico. Por exemplo, Júlia, eu não tenho um médico particular, não tenho um médico privado no posto de saúde. O médico do posto de saúde, ele tem uma noção muito maior, até se você for no médico particular, da sua região. Então o médico tem noção se aquela região é comum ele encontrar verminose e, de um modo geral, se for comum no seu posto de saúde, ele vai aplicar para você anualmente. Então perceba que a situação, né, populacional de onde você vive tem um impacto muito grande. As verminoses ainda são um problema de saúde sério aqui no Brasil, a gente vê com frequência, né? Os remédios, de um modo geral, são remédios com baixíssimos efeitos colaterais, né? Albendazol, mebendazol, secnidazol, né? Os nomes comerciais todo mundo fala, Anitta, né? Tem um vídeo até falando deles, né? São bastante utilizados. Muitos deles você vai tomar ali uma vez só, ou poucas vezes, e vai realmente eliminar a maioria dessas verminoses. Então essa balança, risco versus benefício, vai ser feito pelo médico. Não é um remédio que você vai comprar, vai entrar em qualquer farmácia comprar, né? Tem uma certa restrição, como qualquer um desses remédios, né? Antibiótico, tudo isso é um certo controle para daí fazer o tratamento. Óbvio que tem situações que você tem sintoma, né? Dores de barriga, excesso de flatulência, né? Muitos pacientes com dores abdominais, né? Nesse contexto ambiental também, e o médico vai imaginar que você tem isso, às vezes vai fazer o parasitológico de fezes, às vezes não, ele vai fazer o tratamento empírico, porque o seu sintoma está